Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Avni e aquele ali atrás é o 21, né? Bom, nesse vídeo a gente vai continuar falando do vídeo anterior, que vai ser uma continuidade para quem assistiu o vídeo anterior. E aí eu vou mostrar, né, aonde que tá esse vídeo, né, para ficar mais claro. Mas o que se trata então? Sem confiança demais, a gente estava falando dos processos que eu estava demonstrando na prova por reflexão e filosofia das partes, repartições que a gente comentou no vídeo anterior, que não existe escolha, né? A escolha é um mecanismo de retenção, ou seja, de ressentimento do homem, saca? E aí eu fui provando isso sobre vários sobre vários apontamentos, né? E fui desajustando os apontamentos sobre forcas, né? Forcas são contrações que elevam a potências muito reduzidas, né? A gente pega uma mistura e reduz e reparte até chegar no maior núcleo de atenções possíveis na prática, né? Nessa teoria de conversar investigando razões, né, de raciocínio. Então, até mesmo o sabor não pode agradar a muitos, né? Até por isso a gente tem as alquimias de temperos nos processos de educação, de conversões de sabores nas matérias, no sentido das religiões de cozinha, né? Onde a gente prepara diariamente os nossos alimentos, né? E aí a gente responsavelmente os ingere e digere. Aí sobre essa contração, né, nós fomos chegando em várias particularidades das nossas associações de bens materiais hoje em dia, né? E sobre as nossas anotações, nós pegamos denotadamente o impulso e nos instruímos num gradiente de contra ou a favor a partir dos veículos matemáticos que as nossas contrações dizem no processo do hábito revestido do ambiente, da natureza. Esse é mais um ponto de infusão desse raciocínio que a gente começou a levantar. Então, para praticar um pouquinho mais, para até mesmo chegar em uma concessão de fecho, né, para proteger e ter uma abertura, como tem na capa do vídeo, nós vamos ver mais alguns pontos desses fechos levantados, e aí a gente tenta fechar esse arco de reflexão. Só que eu vou levar para vocês para um ambiente que é particular da nossa época. Na nossa época, quando eu falo nossa época, é de uns 200 a 100 anos atrás, né? Porém, o sintagma do que eu vou falar, do que eu vou mostrar, ele é desde o começo da vida, né? Da apreensão da vida, do que a gente comemora de ser, né? Sobre as nossas heranças genéticas, os nossos
repercussores lá de trás. Tá. Então, nos vídeos anteriores, a gente parou no processo que tem essa... que desqualificou o organismo em si, o senso fisiológico, sobre todos os acontecimentos que ele digere na sua recepção, né? No seu espelho de realidade, sobre sobre a individualização equiparada, né? Então você tem tipo todos os dados que são elevados a um conjunto de associação prestigiante. Ou seja, a gente apreende e desassocia todos os dados, buscando exportar reconhecimento de guardá-los nos locos certos. Porque assim a gente consegue maior visão, né? Deixa eu tirar isso aqui pra cá. E aí a gente volta pra cá. Aqui, ó. Todos os dados que são elevados a um conjunto de associação prestigiante, ou seja, reconhecimento individual, apreende a desassociar todos os dados, buscando exportar reconhecimento de guardá-los nos locos certos, né? Locos certos. E locos são iterações de sensações já tô fazendo errado aqui, né? Agora sim. Deixa eu fazer um negócio aqui. Tá. Aí, beleza. Como que a gente tem na impressão, né? Isso é importante, abrir um salto alto aqui para poder mostrar esse apreendimento de indivíduo, né? Bom, falando do vídeo anterior, né, a gente tem os planos, e dentro da superfície de plano nós somos encandecidos por vários orbitais de energia, né? E aí esses orbitais no plano da unidade espelhante, ou seja, do indivíduo sobre a cruz, a gente tem a chegada, o indivíduo, né? Esse indivíduo aqui sobre um plano, né? Beleza. Então existe esse indivíduo sobre o plano, e todo o passar de plano dele, né, eleva ele
ao quadro dos seus versículos de iteração. E aí esse quadro ele vai tornando uma área de preenchimento do que ele foi já e do que ele vem se tornando. Certo? Então a gente tem esses pontos de passagem que desidentificam o ser sobre os arcos de passagem. Beleza. Só que os revestimentos que esses arcos dão são produtos dessas relações, né? Então, ó, a gente tem os produtos das relações. Né? E aí esse produto das relações, ele vai sendo injetado em nós. Então, essa injeção, ó, ela transforma a gente e faz raízes no subsolo. E essas raízes, elas são folhas que inoculam esses sóis, né? Esses sóis terrenos. Então, olha, sóis artificiais. Então a gente tem esse atrito aqui, ó. Os atritos de descorar. Descorar a razão, né? E aí nessa descorrazão, olha só, o nosso coração ele vai, ó, pulsando sobre essas frequências. E aí essas frequências vão dizendo em quais bandas os nossos versículos conseguem, sobre a massa atômica, a tomar frequência de desescorar a razão, frequência de atritos. Certo? E aí isso vai formando os nossos saltos altos, né? Porque, ó, se a gente começou aqui, ó, a gente já tá alto em relação a quem começou cá, ó, no sentido das condutas de desconstrução humana. Então a gente tem esse sentido, ó, o sentido da desconstrução humana. Então, existem essas considerações subliminares que às vezes nos envelopam. O que isso quer dizer? Que todas essas mensagens de sacrifício, elas fazem redefinições. Tá? Mensagens de sacrifício fazem redefinições. De quê? Nos pontos de vista da naturezas que encontraram atritos de razão. Ou seja, folhas de sobrevivência, né? Escorar, ó, folhas de escorar sobrevivência. E aí todas essas folhas, elas são sementes que foram artificializadas pelos trabalhos dos homens que somaram sobre esses arcos de interferência que são analisados compassivamente, com o passar do tempo. E aí, tudo isso injeta em nós o sentido de desconstrução, porque em vez de construir,
a gente precisa de desconstruir primeiro para construir a nossa verdadeira razão. Então existe um trabalho de, olha só, o trabalho de raciocinar razões prontas para resistir a elas e deformar elas em nós um complemento de adjunto verbal. Entendem? E aí nesse complemento a gente consegue trabalhar somente assim, ó. A gente tem esse conjunto e aí a gente começa a fazer referência com esse. Essa referência vai criando um elo de cognição, de colisão, de contato, né? Deixa eu te contar uma coisa, né? E aí assim, e aí sobre os planos cartesianos que eles se encontram, essa interferência, essa interseção, ela vai buscando a ampliação, ó. E aqui a gente tem a ampliação de um, a ampliação de outro. E aí esse processo vai cada vez desamolando até preencher os dois. E os dois serem levados a um cativeiro. A um cativeiro de interseção. Né? E olha só. Tudo isso vai formar um ser novo, né? Sobre essas interseções dos dois, né? Desses gráficos, né? Aí a gente traz isso aqui para cá. Olha que legal, que maravilha é a nossa natureza, né? Conseguem perceber? Tá. Existem problemas aí nessas interseções que seriam só resolvidos na insistência. Porém, os protocolos de redefinição estão cada vez mais nervosos, no sentido das cobranças. E aí a gente entra no perfil de cobrança que desenerva a gente. A sala de aula, né? Olha só, esse quadro aqui, ó, para nós ele representa a natureza. Não sei se é claro para vocês, já ficou claro ou vai ficar agora. Mas nesse esporte de saltar a vida nos modelos de sintetização, veja bem, o quadro ele significa a natureza, né? E aí a natureza ela já está desqualificada, sintetizada, né? Então, sobre esse quadro, a gente vai encontrar nossa mãe natureza fazendo a síntese. Você síntese para poder ver qual que é o seu. Oi, eu estou prestando atenção nisso sobre a minha atenção. Aqui, ó, atenção aqui, ó. Beleza. Só que em alguns momentos a doutora que fica aqui, a doutora Azinha, que fica aqui, ó, ela vai precisar
de formular provas de terror, no sentido de ver como você consegue fazer desse X um machado para lhe atacá-la, sobre a sua atenção e sobre o seu tempo de passar da atenção que ela qualifica para você uma prova, né? E dessa prova, a formulação de 8 sobre sua atenção vai te levar um número. E esse número ele vai te dar uma bateria de carga sobre aquilo que você insemina ser atendente. E essa tendência vai te fazer uma síntese, e isso tudo eleva-se à proporção dos nós de tubos, né, de passagem. E tudo isso, todo esse tubo eleva a uma torneira. E aí nessa torneira, a água vai desinformando você sobre esses pingos de 8 notações. Quanto mais notações você tiver, beleza, ó, aceito você. E aí o terror dessa moça aqui, ó, pode ser levado a bruxa, a duende, ou então a fada e a mágica. Depende das suas notações que vão divertir e diverti-la, dizendo que você está atendendo e entendendo a síntese que ela está do processado da natureza que ela está te entregando sobre os votos de confiança construídos na educação hoje em dia utilitária. O interessante é que essa Nossa Senhora que é Aparecida, ou essa personagem aqui em sala de aula, depende de como você leva essa carta no edifício da natureza, da construção, ela pode ser somente uma célula, né, para você, ou ela pode ser um monstro, né, um palhaço. E não é só mulher, né, homem. Então ela pode ser um cachorro também. Isso depende da utilidade que desimporta em você, né? Mas é esse modelo que a gente tem. Por quê? Levar você e as crianças para a natureza hoje em dia já não cabe. Não cabe nesse carro, nessa cara, né? Nessa matriz de formação empregatícia, porque a gente tem máquinas com segurança. Então a gente tem tratores, a gente já tem muitas cobertas de segurança. A gente precisa de pessoas sensíveis. Então olha só, a natureza ela foi elevada ao quadro dos sensíveis para ela ser respeitada. E o quadro dos sensíveis é uma potenciação de renunciar a si mesmo no encobrimento de conversar com a natureza, ou convergir a natureza ao quadro do entendimento, para não sair destruindo ela sem pontuações coerentes, né? Para você não ir dando machadada nela sem pontuação coerente, ó, sem a potenciação das provas de conhecimento. Que aí você, ó, tira o mal e deixa nascer a fada, né? A mágica, o espírito da harmonia, da harmonização.
Legal isso? Bom, é claro que é legal, só que existe os ressentimentos dessas repartições de 8, né? Então, isso aqui, ó, toda essa coligação aqui, ó, ela tem o seu lado de ressentimento. Ressentimento que é a morte do homem por escolha de atenções, né? Por quê? Quando a gente escolhe atender a algo, né? Bom, a gente eleva o A sobre algo, sobre X, a gente tem a crença, né? Ou seja, a crescente. Então você vai, na sua crença, vai sentir, vai buscar a operação para sentir mais X. Porque você vai elevar, porque você vai fazer o X elevado a X expoente. Ou seja, isso aqui são os dias se passando e você se amolando sobre esse X. E os ressentimentos, eles vêm principalmente quando você não tem certeza. E aí eles exploram você. Exploram no sentido de explodir. Colocam você à luz dos X em interseção de vibrações que são fisiologicamente deploráveis, né? Doem. Essas são os asteriscos das incertezas, né? Então olha só asterix das incertezas. Então a gente tem que ser muito forte. Incertezas é com S? Deixa eu ver. Incerteza é com C. Então olha só o que eu faço. Eu não apago. Tô brincando, eu tenho que aprender a apagar, né? Mesmo sem dinheiro. Vamos lá. Ó, paguei ainda no lugar errado. Vamos lá. Vamos ver aqui. Incerteza. Incertezas. Tá certo agora. Asterix. Legal. E cara, colocar o sentimento à dúvida é normal, é tranquilo. É tirar a prova do sentimento, né? A gente precisa tirar a prova do sentimento. E tirar a prova do sentimento é colher. É o que a gente falou, né? Tirar a prova é colher, né? E colher é se pontuar. Colher, pontuar. Se pontuar. Só que olha só, como a gente viu aqui nessa construção de saltos, ó, cada arco tem uma pontuação e um ritmo, né? E aí dessas pontuações e desses ritmos de arcos, ó, pontuações e ritmos de arcos conseguem prever o futuro do desenho harmônico que vai imantar nossas corridas,
a, né? Então, para a gente sair de casa e pegar os X da nossa atenção, pegar esses X e sobre A, para chegar um dia a fazer A sobre A igual a X sobre X, né? E fazer o casamento. Para a gente fazer isso, a gente precisa de gostar da rima. E a rima é isso aqui, ó. Desse ponto até esse ponto aqui, ó, você desarcou essa rima. E aí a exponenciação dessa rima é você levar essa rima à loucura das notações científicas, né? Tipo assim, pontinho vezes 10 elevado a 100. Continua sendo pontinho. Então, ó, nota ótimo, tá ótimo. E aí a média desse pontinho, né? A gente faz a estatística também, né? Tipo assim, a estatística é uma janela que desinforma a gente o ponto, o meio de ponto, né? E aí o meio de ponto é o seguinte: o meio de ponto é o meio, é a rima que sai de um ponto, que mais sai do ponto e chega no ponto com essa contorção, com essa contração. E aí dessa contração, se você elevar ela sempre, você vai ter a certeza, a garantia da vida eterna, ou da via eterna, ou seja, da força, da superação, né? Que, ó, porque você vai fechar cada vez mais essa notação aqui, ó. Beleza? Então essa é a sua corda, essa é a sua vela, essa você pode acender tranquilamente para o santo, que ela vai queimar no juízo certo, na rima certa. Rima. Sacaram? Espero que sim, porque ficou bem fácil, bem tranquilo. Tá. E agora, vamos lá. Dentro de sala de aula, a gente tem muitos ressentimentos de terrores nesses pontos de ondas, né? Porque até então em sala de aula são pontos de ondas intercalando as interseções. Então, olha, pontos de ondas intercalares. E aí esses ressentimentos sobre esses bandidos, né? Ou seja, essas bandas procurando rimas legais para poder escolher a rima que quer. Cara, existe muito ressentimentos na fusão dessa mistura toda. Então olha só, a desaquarelação dos estados clínicos desses bandidos, pintores de encontro de pontos de onda para sempre, certo? Então existe muito assalto de arco. E aí quando as pessoas buscam assaltar os arcos, elas repetem as ondas, porque senão elas se perdem no caminho dos arcos, né? E os arcos são passagens de anos, né? Só que passagens de anos com as assassinaturas das atenções que elevam as rimas aos potenciais corredores por ela, né? Ou seja,
qual santa te rima? Mar. Tô perguntando pra você, qual santa te rima? Ah, eu gosto de matemática. Opa! Então aí a gente já vê alguns caminhos, né? Mas eu ainda não tenho muito da ideia. Eu vou pensar e eu vou entrar na faculdade, né? Aí você vai matemática e às vezes você vai para. Ou então você gosta, eu gosto de matemática, biologia, mas eu quero fazer esse curso porque dá dinheiro. Então aqui a gente tem um traidor da, da santa. Rima. Entende? E nós temos demais. Mas não é culpa deles, não é culpa sua, né? Se você se encaixa nela, não é culpa de ninguém. Porque esse assassinato já acontece desde o princípio da vida, né? Quando o homem particionou, como a gente falou no vídeo anterior, a hierarquização de si sobre os relevos, sobre os planos. Aí sabe o que ele fez nessa folha aqui, ó? Que a gente viu aqui, ó. Ele colocou os artifícios ao seu controle. E aí esses artifícios à luz do seu controle fez ele se iludir de que tinha controle sobre a natureza ou sobre uma porção delas. Só que isso serviu só para poder fazer de conta para os alunos, né? Porém, quando os alunos crescem, eles descontam e encontram a dessintetização da realidade, que bate a portas das fisiologias deles. Tá bom. E aí agora a gente chega no espelho de misericórdia mirante instura, né? Então a gente tem essas miras e os mirantes que despintam estruturas, né? O que isso quer dizer, cara? Quer dizer que sobre essa potenciação, sobre essa incerteza, procurando certeza, a partir desse projétil de formar natureza, a arte, né? Ela produz muita ambição nos consentimentos das pessoas. E aí essas ambições elas desmancham, né? Então aqui, ó. Vou tirar isso aqui, ó, porque isso aqui era uma das minhas ambições, né? Vou deixar aqui para mim recortar. Se alguém me perguntar nos comentários, eu tento responder. Mas as manchas de tinturas, né? Às vezes aprontam ambições nervosas que são névoas ao quadrado das nossas atenções. E se a gente não as limpa, ou seja, se não respeitamos a destilação fracionada do sentimento de estado da arte e a organizamos em nós somos levados por suas correntezas. Cara, e quanto eu fui levado, viu?
cá pra nós, eu fui muito levado por esse tipo de manifestação. Não que eu diga ruim da particularidade que me fez, mas eu tenho muitas dessas inseminações em mim, né? Veja vocês. Esse sou eu, né? Campeonato. Então eu passei muito tempo da vida praticando esse tipo de espetáculo em mim, esse tipo de arte de apreensão de nervos. Eu sempre fui um cara muito entusiasmado com a vida, e esse entusiasmo me fazia mal no sentido da ansiedade, né? E para desansiar a minha natureza, eu colocava ela em risco. E essa adrenalina me elevava, me potencializava. Só que eu sempre fui o cara perdido por essa. Esse sempre foi o meu amor. Porque eu não enxergava atenção ao quadro desses instrutores, né? Desses personagens. Eu só enxergava o quadro desse desmonte aqui, ó. Vejam vocês. E aí eu me artificializava nessa vertente de utilização de vida. Claro, eu sempre cumpri com meus compromissos, sempre fui o aluno de um pouquinho mais que a média, né? Nunca muito mais do que isso. Mas o meu amor tinha sempre previsão. Essa daqui, ó, era sempre o meu ralo. Sempre estava a par de ralar por isso, né? E isso era minha arte, né? Isso me pintava. Só que quando a gente vai amadurecendo e vai colocando os nossos olhos e os nossos sensos fisiológicos para desengrudar um pouco nessas texturas desmancháveis, isso vai colocando uma sobreposição no gradiente que a gente tinha, né? E aí o nosso estado de natureza, que é perfilada pela esse quadro de sintetização, começa a acreditar nas viabilizações de crescer sobre essas funcionações, que são artificializações da natureza. Porque quando a gente está nesse estado aqui e a gente não vê a natureza, a gente fica um pouco inseguro. Então essa fase aqui é uma fase de muita insegurança, no sentido de dobrar a atenção a essa síntese, né? E aí, cara, se a gente não consegue segurança para dobrar, a gente não acorda, a gente não desacorda, e a gente acaba ressentindo, né? E carregando esses ressentimentos pela vida. Então, para acordar, a gente precisa de levar os nossos pontos ao horizonte certo, né? As nossas pontas à luz. E um lado bacana que tem acontecido é a internet, né? A internet, ela tem ajudado um pouco nisso. Porém, ainda é muito pouco no sentido do homem que anteriormente tinha a natureza aos seus pés, e os riscos, né? E toda essa colidratação, esse lado colinérgico. Por quê? Por que eu falei isso? Porque esse lado colinérgico faz os desespelhos do homem encontrarem as luz das repartições contínuas, a luz das rimas que dizem sobre as janelas um foco, né? Um denominador comum para desenaltecer as estratégias de plano, de passagem, né? Quando a gente tem só o quadro, só a síntese,
Tudo parece muito artificial, parece muito inseguro, né? Então, olha só, esse lado de insegurança, né? Às vezes tampona, faz a tampa, eclui a visão. Ou seja, tampa o sol da pessoa que precisa do sol, dessa liberdade. E aí a mira, ela não consegue atacar com colocação, com certeza, né? O eco, né, sobre os sintomas, buscando o átomo, né, a particularidade do átomo que vai de si, não consegue se auto-escutar. E aí acaba acertando para fora, né? Vai mirando para fora, né? Não para dentro do plano. Então esses acordes, né, eles precisam às vezes de desenervar-se sobre os olhos que buscam ver trajetórias, porque a vida ela tem consequências, mas ela não é, ela só é tão alarmante assim porque a gente coloca conflito sobre a divisão de bens, né? Então a gente não tem sossego para olhar para os nossos interesses porque a gente tem a contração que suspeita não haver frequência de estado para poder fazer escolhas bem, né? Olhar bem com atenção, repartir e olhar bem com atenção, porque parece que tudo está manchado com interesses de interações que buscam esse tipo de verdade aqui, ó, que é a mesma verdade que a gente tem desparticionado nas salas de aulas, né? Ou seja, o lado sintético. E dependendo da pessoa, ela não consegue criar atração para algo, para esse fetiche, né? Então, olha só, existe um lado de atração que desexporta do ser o lugar que ele aparece ser sobre essa síntese. Então essa potência aqui, ó, esse quadro de potência, esse salto alto, desmanobrar os pontos de inveja que faz com que o homem desmanche a sua atenção para a carteira, né, para o quadro, para o X da sua versão e se vire para essa exaltação. E aí, olha só, a gente tem as correntes, né, os elos de exames, né? Olha só, esses elos de exames, eles colocam questionamentos. Ou seja, eles fazem implantes no sentido de atração, né? No sentido desses pontos sobre rampas de expressão, de expoentização. E a pessoa, ela fica em órbita, ela não consegue se assassinar aqui, ó, nesse X de espelho de si mesmo, né? Ela não consegue olhar para si mesma. É uma vergonha, é uma
É, é um laudo que ameaça a pessoa e a sua colheita, né? Tá. E esse lamento, esse questionamento, ele tem as suas manias de personagens, né? Então, geralmente os piratas, a gente tem uma cultura, né? E a cultura é o seguinte: essa cultura ela faz o seguinte: ela diz ao arco da pessoa que está sobre uma tensão uma desarcação sobre uma rima, sobre um mar. Então, isso é sequestro de tesouro, de atenção, né? Já viu o pirata que sequestra a atenção? Nossa, eu não sei desenhar, não. Peraí. Eu tenho dificuldade. Aqui. Vamos lá. Tá. De novo, vamos tentar de novo aqui, ó. Vamos usar esse piratas. Tá. Olha só como que é as espadas dos piratas. Vem, elas desarcam ao contrário do arco de alguém que está buscando esse tipo de atenção. Ó. Desse arco aqui, ó. Entende? Eles vêm por trás, por ondas, né? As ondulações. E essas ondulações, elas são importantes sim, porque elas margeiam o quanto a pessoa ela se equilibra de atenção. Então, o quanto essa atenção ela está cravada, está fixa, é a rima do mar que diz. Então, o pirata ele vai mede o destempero de atenção no alcance da atenção em emprego de folha. Então esse é o pirata. Quando o pirata ele consegue fazer, né, na sua ondulação aqui, ó, uma tensão que fecha aqui, ó, com a atenção do cara da mesa, ele consegue olhar por ele, fazer os DNAs. E aí, ó, os DNAs aqui. Quem tá vendo a taça das casas? Se não viu, vai ver, ó. Quem viu o violão? Se não viu, vai ver. A taça. Ao sutiã, ao violão. Legal, né? Bom, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, ó, sabe essa tensão aqui? Olha o olho do pirata. Tchan, 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 tchan. Olha o que o pirata faz. O pirata perdeu o DN, perdeu o ar.
Então vou inserir aqui, ó. Olha o olho do pirata. Tchim. Pirata perdeu, ó. Perdeu o olho. Sacaram? Perdeu o olho da atenção. Ficou só com uma. E chorando. Derramando taça. Tá, por que eu tô falando desse pirata? Porque o pirata é ladrão de alto mar. E quando o cara tá na sala de aula, na natureza, ele tá de 8 na atenção. E de 8 na atenção, ele tá crescendo a exponenciação daquilo que ele mantém querer ser. E aquilo que ele mantém querer ser, no dia da prova, ele vai precisar, ó, de fazer o assassinato dos seres que ele poderia ser se não quisesse ser. Então o que ele faz na prova é falar assim, ó, eu queria ser esse, mas eu quero mais esse. Então eu quero, não, mas esse aqui eu também queria, mas eu quero mais esse. Esse é o meu de 8 na atenção. Tá, mais ou menos isso. De 8 na atenção. E aí olha o barco, né? Quem tá vendo o volante do capitão? Esse volante aqui, ó. Uai. Mastro, né? Não, acho que não é mastro, não. Volante de pirata. Vamos ver se acha assim. Aí, ó. Aí se eu errei, o pessoal também errou, porque colocou o volante. É leme. Vamos consertar aqui, ó. Leme. Olha o leme de pirata. Tchan. Sacaram, pessoal? Só força, né? Tá. E aí eu vou chegar em conclusões que eu já cheguei bem no começo falando. Então nessas sequelas de sintetização e nessas manifestações, né, no sentido da efluência fáustica, né? A escola, ela tem essa fáustica feira de arquétipos sintéticos no sentido dos mastros, das delegações de conhecimento. E aí nós alistamos nossas reações sobre as atenções que a gente já falou no efeito fisiológico dos comprimentos de placas nervosas, de reações moleculares, de metabolismo das células, de desengrenar embarcações no sentido de erguer tirar as âncoras do mar, né? Nesse sentido aqui, ó, de a gente tirar as âncoras do mar, ó. Então, se a gente está com atenção, a gente precisa de tirar a desatenção, que é o caso do pirata, né? Que é o caso do pirata. Um esqueleto, uma estrutura de desatenção a uma atenção já coerente, a um núcleo de atenção já pré-determinado. E a gente já falou que a gente tem esses núcleos. E esses núcleos dessa realização
de operações em salas, eles são bem desemplacados por essas naturezas, ó. À luz de Marx, né? Não, Marx é socialismo, né? Então, quem que é o capitalismo? Corrente. Vamos ver quem pensador. Vamos ver se esse aqui é o pensador. Winston Churchill, Zygmunt Bauman. Vamos ver. Karl Marx. Os trabalhadores não têm nada a perder em uma revolução comunista, a não ser suas correntes. Legal, então esse aqui é socialista. Mas o capitalismo material, ele coloca os seres sobre visores, né, de sensores humanos. Então existe uma performance teatral de desvergonhar ou servir os seres que dizem a sensibilidade de nos verem contrações do que aparecemos ser no reflexo de seus olhos. Então a gente tem a beleza de fundo. Só que olha, a beleza é a natureza. Só que a natureza não se confunde com... A natureza, ela está sintetizada e ela se confunde com o capital. E aí a gente entra na violência que surge dessa guarda aqui, ó, de interesses. E toda essa violência, ela é transitiva pela celestialidade vibrada dos corpos que amparam os apareceres dos indivíduos, né? E aí isso tudo mexe com o núcleo da associação em sala, porque ela começa a fazer as pigmentações as pigmentações dos revolventes. E aí o que acontece? Essas pigmentações colocam os indivíduos a estereótipos. É o famoso bullying às avessas, né? Que discorre pela manifestação celestial de contrair a mente sobre a versiculação de convivência. Então isso às vezes gera inconveniência, né? A inconveniência de estar com alguém que tem essa quadra, né? Olha só, à luz das inconveniências. Porque o não é a partitura desses pertencentes, dependendo do contraste corpuscular, de assimilar o parecer na estrutura de qualificação lógica do acolhimento
dos respeitos por trás das vendas piratariárias, né, desses mares de contas. E aí te contar, né, então existe esse arquétipo do afeto, dos afetados. Pelo efeito. Não é vergonha. Porque na química a gente tem o equilíbrio das reações, certo? E essas reações são inconvenientes até que você equilibre conveniência, né? Então, equilibrando conveniência de estar. Só que às vezes a cirurgia de reminiscência é muito apertada de se fazer, né? Porque existe muitas etapas, né? Fazer pelo volume de etapas na proposição dos acusados de movimento em operação e o quanto ela é sigilosa, né? Porque ninguém gosta de revelar a sua, ainda mais pro pessoal todo, feito de telegerente. Tá. Só que beleza. A escola é um lugar muito rimado. Muito rimado. O que isso quer dizer? Que existem muitas vibrações coincidentes, né? Pessoas que deixaram marcas de resolução para os casos apertarem. As pinças de pintar o influxo de lidar com reações desse meio adversativo. O que quer dizer? Que a escola é um lugar só de gente que conhece, né? Gente que conhece gente ao expoente grande. Então é um lugar de muita confiança. Mas vai dizer isso para um menino que quando escuta isso ele vira pirata, né? Fala isso para um pirata. Agora você fala isso para um pirata. O que ele vai falar? Ele não vai acreditar, né? Então, para implantar o acreditar, existem várias formas, né? E aí cada um dos informados vai sustentar a forma que precisa. Porém, existe
muita inadequação quando a escola não tem preparos, né, para essas operações. E a escola é o lugar que mais precisa desses preparos, desses investimentos, desses engenhos de condutores, porque a escola é o futuro de nossas escolhas. Ou seja, nossas escolhas no sentido de parecer que escolhemos, no sentido de referencial. Porque se a gente vai escolher ou não respeitar a natureza, que ela diz ter toda a qualificação para nos alimentar e nos assegurar da vida, quem diz se a gente vai ser educado, se vai ser bom, se vai compreender e vai conversar com ela direitinho e vai chegar numa negociação clara, bem, é essa natureza aqui que a gente prepara, né, que a gente tem nessa sintonia, que é a sintetização da natureza ao quadro. Não é tão certo, não é tão adequado, porém é a nossa forma de viver no mundo moderno, né? E aí a gente tem essas incertezas. Ai, cara, é muita doideira. Ai. Tá, então vamos chegar no final dessa reflexão aqui pra ficar tipo... A escolha é um ressentimento do homem. E por que a escolha é um ressentimento do homem? Porque o homem só escolhe a segurança. E intercalando a segurança, ele desenvolve sua matemática de rimar a escala de adequação ao plano que lhe sempre é seguro o controle, principalmente de si mesmo. Então olha só, nesse arco dimensional de descomportar a natureza para se colocar em elevação dela, até mesmo nesse sentido de arquivar, de fazer essa arquidimensão, vejam vocês, ele diz, implanta-se nas rimas que ele consegue delegar, olha só, e desescala elas. Então aqui a gente tem um núcleo de atendimento de plano, o pé. E olha só, esse núcleo de atendimento de plano, ele tem a sua marcha, ele descava a pressão do peso. Então a gente tem a força normal e olha só o arco dessa força normal desenvolvendo a folha e o tamanho. Conseguem ver? Só que tudo isso tem um conjunto de acessorialização que diz marcha, né, sobre a energia. Então, os DNAs que dizem a coluna, acolunar
esse ser, florescem, né? Florescem a natureza, nenhum reprocessamento da mesma. Então existe esse reprocessar. Tá, se a gente pegar isso aqui, porque tudo que a gente faz desveste a nós uma envergação. E olha só, nós somos e sempre seremos um envergar de fabricar galhos dos nossos pais, né? Olha só, a gente é um galinho, né? E aí a gente vai reiterando e vai desvestindo a gente dessa reiteração que a folha exerce. Mas a gente, ó, saiu da barriga da nossa mãe que estava com o nosso pai. Ó, nosso pai, nossa mãe, nosso pai. E eles juntos encontraram uma adequação sustentológica nesse emprego da vida para dizer ser uma folha. Também sobre esses 4 pés aqui, ó, a gente tem, ó, a intercessão deles que foi elevada à loucura da graça de Deus. E olha a graça de Deus aqui na vida deles. Existem a gente, ó. Só que eles também, ó. E aí, olha só, agora vocês vão ver a roda. Quem não viu a roda vai ver, ó. E agora, e aí eles também, então olha só. E aí vocês estão viajando para dentro da Terra. Que se eles também, né, a gente tem para eles. Agora vocês vão ver a química bruta mesmo. Para eles, então, ó, a gente tem aqui, ó. Tem os dos pais dos meus avós, né? E aqui a gente tem das da minha mãe, né? E aí aqui, ó, essas interseções, tal, né? Que também, ó. E aí a gente só vai colocando para 2, para 2, e aqui vai ter para 2. E agora vocês verem o que Deus fez na nossa vida. Só que é só, olha só. Aqui, ó, aqui é Deus na nossa vida. Só que olha só como que a gente é para Deus, ó. Viu? Só que no nosso universo, olha como que a gente é. Pra nós, a gente é assim, ó. Opa. A gente vê as coisas assim. A gente vê os insetos assim. As proporções, né? Tal. Só que Deus... Pra Deus, a gente é bem assim, ó. Bem pontinho mesmo. Sabe? E aí, o nosso desenvolvimento cabe desse discernimento da natureza, né? Essa roda, a natureza já escreve e já tem a sua função de inscrever a inaturalidade que vai desarcar com a natureza em um período de arco, em um período de tempo, né? Então a gente não precisa de ter medo da morte, não precisa de ter medo das escolhas e das inconveniências, porém a gente faz o afeto, a gente corre e se cobre desse afeto por essa tinturaria e pelas pessoas que desapiratam-se
descobrindo de ter a divisão ou a incapacidade de dividir nesse 18 aqui, ó, nesse dizaelo arce. Então a gente precisa praticar bem essa divisão. Então, só para quem não entendeu, não viu, existe a progressão. Então veja só, progressão no sentido matemático. E aí a progressão ela tem esses escalas assim. Só que essas escalas com planos e passagens fazem labirintos. Vamos ver. Labirintos 3D. Se a gente tem um labirinto 3D aqui. Então a gente tem esses tipos de labirintos, bem parecido com as nossas arquiteturas celulares e cerebelares. Bom, só que tudo isso é muito dinâmico e muito invisível aos nossos olhos, mas aos olhos da matemática das ondas não. E as ondas elas sequestram e despassam o ambiente nessas intercepções respeitadas, né? Então sempre as contrações de ondas elas têm o seu domínio de transpassar, afirmando harmonia. E isso é a natureza. Bom, tá bom. E aí nessa progressão, vamos ver se a gente tem GIF progressão. Vamos ver se eu tenho ela aqui. Acho que no meu blog tem, ó. Vê? Isso aqui é um GIF de progressão. E aí a gente chegou nesse verso aqui, ó, de pontos. E é mais ou menos assim a unidade. A célula, a natureza, o gás. A gente tem essas progressões. E dentro de progressões sobre os arquétipos e as materializações, a gente tem as ilusões. E elas desacordam a gente no sentido de janelas de ambição por familiarização de acordes. E tudo isso decompõe em nós arquiteturas de acesso, mesmo que de ilusões, de associações, a gente sempre chega a algum lugar comum a todos nós. E é isso que eu tinha pro vídeo de hoje, né? Espero que tenham entendido e que tenham brotado em vocês essa arte de ver esse tipo de navegação atual que nós exportamos e importamos aos nossos. Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Um abraço para vocês. Fui.